Oi, gente! Está começando o Papo Certo com Patrícia Ramos, esse nosso novo projeto, esse podcast que era um sonho desde o ano passado e agora estamos tornando ele realidade. Agradecer primeiramente ao nosso Deus que está nos permitindo essa oportunidade, a todos os amigos, parceiros, que estão aí acreditando nesse novo projeto. E é claro que a gente conta com a audiência de cada um de vocês. E hoje, ao meu lado, Toninho Menezes, ele que foi durante 20 anos vereador aqui no município de Cabaceiras, agora está assumindo uma pasta muito importante, que é a pasta da cultura, a pasta do turismo, que traz e é tão importante para o município de Cabaceiras. Boas-vindas para você, Toninho, dizer da alegria, de poder bater esse papo, essa conversa descontraída com você. Olá, Patrícia, meu amigo Bruce, você inscrito, é uma honra poder participar, do podcast Papo Certo. E o primeiro de muitos, assim eu espero, e estamos nessa missão sobre a questão da cultura, do turismo, e iremos fazer aqui um bate-papo descontraído sobre tudo isso e estamos à sua disposição. Toninho, conta aí pra mim como é que você recebeu, antes de mais nada, esse convite, Eu lembro que a gente conversava lá na Câmara, e você dizia que estaria se afastando dos trabalhos legislativos, que não tinha essa pretensão de exercer nenhum trabalho público assim. De repente, vem essa oportunidade. Como foi para você receber esse convite? Como é que você está encarando esses um mês e pouquinho na pasta do turismo e também da cultura? O convite feito, eu fiquei muito feliz. Algo desafiador, como você mesma disse. A princípio, o meu projeto pessoal era passar 4 anos sem atividade nenhuma na vida pública, fazendo um período de sabatinas, de estudos, para poder, se porventura entender que deveria voltar com mais capacidade para atingir as metas que a gente espera como profissional. Mas teve esse convite do prefeito Ricardo e em uma área que eu admiro, que eu gosto, eu sou músico, como todos sabem, e me senti desafiado. Na oportunidade foi conversado da possibilidade de continuarmos com Mércia Farias no turismo e com Juliana Soares, que são os baluartes na área, para poder estar ao meu lado o tempo todo. E aí eu senti ambiente e enfrentei esse desafio. Esses 40 dias têm sido desafiador, que é algo novo, mas estamos com muita força de vontade, com muita garra, e tentando entender como é esse cenário e dar o melhor que a gente pode dar. Mas veja só, a gente tem justamente no nosso podcast essa intenção de poder trazer o que aquela pessoa é por trás. Muitas pessoas conhecem Toninho Menezes, vereador, agora também como secretário, mas há uns anos atrás você tem todo o seu contexto, toda a sua história com a música. Já aproveita e faz uma préviazinha de como é que foi isso na tua vida também. Música que é tudo na minha vida. Em 92, eu tive a alegria de ganhar um teclado do meu pai, para poder começar a ingressar no mundo musical. Com muita dificuldade naquela época, a gente conseguiu comprar. E eu passei a me dedicar integralmente à questão de aprender a tocar. Eu tive a alegria de, quando começamos com banda, termos o amigo Ademir, que é irmão do nosso companheiro Bruce, conosco em uma banda genuinamente cabaceirense, E ali a gente começou a ter uma espécie de laboratório para poder entender como era esse mundo musical. Depois nós fomos tocar em uma banda chamada Cheiro de Mulher, em Boqueirão, com um certo tempo eu levei J Show, acho que muita gente não sabe disso. Eu comecei a tocar primeiro que J Show, depois que a gente levou J Show para a música, por intermédio da Filarmônica, e ele se tornou esse grande artista que é. Mas posteriormente a essa banda em Boqueirão, em 2006, nós começamos o projeto Chapéu de Palha aqui em Cabaceiras, ao lado do Mano J Show, e eu entendi naquela oportunidade que eu já fazia a parte de tocar teclados, mas também tocava a parte de percussão, que muita gente sabe, por intermédio do zabumba. E isso desde criança. Eu toquei zabumba com o seu Zezinho Mariano, que era um tocador de 8 baixos aqui em Cabaceiras, eu com 8 anos de idade. Toquei com Arlindo 8 baixos, quando por aqui teve. Então é uma história musical que muita gente não conhece, mas que a gente tem, digamos assim, esse legado ao longo da estrada. E se existe uma coisa que eu me arrependi, sinceramente falando que eu sou ruim de me arrepender das coisas, foi de ter parado de tocar. Porque a música está em nós para o resto da vida. É algo que eu, se tiver tempo no futuro,
pretendo aos pouquinhos voltar, porque a música transforma, a música traz alegria e não tinha prêmio maior do que ver os salões, os clubes lotados com a gente ali tocando, animando e o melhor, também tendo aquilo como uma fonte de renda. Então eu tenho esse lado musical por trás também. Eu vi que teus olhinhos brilharam assim quando você falou no seu pai, né? E é muito importante essa postura, essa posição de pai, de ter entendido que o filho dele poderia aprender, tocar, né? E como é que foi? Ele apoiou vocês a tocarem quando foi a época de Jota Show também? Como é que foi essa participação, digamos assim, do pai de vocês junto com a música? Como que rolou isso aí? Isso. Meu pai era músico também, autodidata, mas tocava violão, tocava saxofone na antiga orquestra de Cabaceiras. E acho que ele enxergou, né, que a gente poderia ter esse caminho também como um futuro. Né? Música, você sabe que se nós tivermos os devidos apoios, a gente consegue com certeza sobreviver. Né? A questão da cultura como um todo sendo mais valorizada, a gente consegue sim ter uma renda que pode dar para a sobrevivência em seu lugar. E na oportunidade, com muita dificuldade, ele apoiou, como te disse, comprando esse teclado para mim. Depois, a questão de Jota Show, já fomos nós que, por intermédio das festas, conseguimos comprar o acordeon para ele, o saxofone, que era uma sessão de uso que a gente tinha, Jota tocava saxofone também na época, e o apoio da família, não só no caso dos Menezes, mas no combo geral, é muito importante. Se seu filho tem aptidão para música, mãe, pai, faça um esforço, corra atrás, procure colocar o instrumento na mão dele. Claro, precisa entender, por intermédio dos professores, qual instrumento se adapta melhor ao seu filho. Mas se ele tem, na cultura como um todo, na arte, incentive pai e mãe. É muito importante seu filho ter uma profissão e a música é uma profissão muito bela. E é bacana, Toninho, você contar um pouquinho dessa história, porque quem está em casa, na maioria das vezes, não sabe o porquê de convidar Toninho, que foi vereador tantos anos, para exercer um cargo tão importante, que eu considero uma das secretarias muito decisivas, porque trata de cultura, algo que Cabaceiras tem bastante, e a questão do turismo. Então é bem legal quando você cita toda essa tua história, todo esse contexto, todo esse amor que você tem pela música. Sim, e se levarmos em consideração também o fato de termos ficado durante praticamente 10 anos viajando, trabalhando com a banda, eu fazia parte também de vender alguns shows, para ajudar a Jota Show nesse sentido. Então, tive contato com muita gente da área turística, da área de eventos, na parte cultural, contato com muita gente, não apenas bandas, mas artistas do combo geral. Então, assim, isso me trouxe também uma casca para que eu possa enfrentar esse desafio, ressaltando que estou muito bem ladeado por Messi e por Juliana. Então, tenho pouco tempo de vivência na prática, mas tenho uma experiência já vivida anos atrás e com alguém do lado que já viveu o ano passado todos os pormenores que foi preciso e as conquistas que vieram também. E você já começou esses 40 dias, que eu já estou acompanhando, eu vejo suas redes sociais, eu estou sempre acompanhando você, né? E eu percebo que você já realizou eventos, já viajou, né, com as meninas para evento. Como é que está sendo, então, essa experiência? O que você pretende? Quais são, assim, as suas metas, digamos assim? Cultura em Cabaceiras é algo que tem que ser prioridade. Né? Nós tínhamos um problema que era vinculado à educação, a Secretaria da Educação até o ano passado, esse ano a gente conseguiu desmembrar. Então é turismo e cultura, para que tenha um pouco de autonomia. E eu parto do princípio de organização. Então, se nós não planejarmos o que é prioridade, a gente pode, de uma forma errada, fazer a ação. Então, fizemos o mês de janeiro, é um mês de planejamento, tanto no turismo como na cultura, entendendo o que deu certo o ano passado. Juliana fez um trabalho brilhante na cultura, Messia também no turismo, mas entendendo que a gente pode avançar muito mais. E nada melhor do que planejar internamente entre secretários, mas também ouvir quem é da área. A rede hoteleira, a gente está conversando, o comércio local, a gente está conversando, todo mundo que está envolvido no turismo como um todo e na cultura, para que a gente possa, de uma forma bem eficiente, chegar ao que a gente acha que é o ideal, tá? Buscando sempre as parcerias. Temos muito cuidado de entender que precisamos romper fronteiras. Recursos para a cultura e para o turismo tem que vir também do governo estadual, do governo federal, e existem caminhos para isso. Então, essa política de gabinete, de ficar esperando cair do céu, a gente não vai fazer. Tá? Planejamos, estamos cientes do que precisamos e vamos agora em busca de recursos para colocar em prática a partir agora de 1º de março, muita coisa boa que a gente pensa.
Cabaceiras é praticamente visitada todos os dias, né? Eu viajo pelas cidades circunvizinhas e sempre causa aquele questionamento, aquelas perguntas do pessoal. Mas por que Cabaceiras tem sempre turista, tem sempre gente visitando? E a gente sabe do potencial turístico, né, que a nossa cidade tem, não só nas zonas rurais, como a gente tem exemplo do próprio Pai Mateus, da Saca de Lã, Matuto Sonhador e tantos outros pontos turísticos, como a gente estava conversando em off, né, a Pedra da Pata, que você falava também da importância desse outro lado de Cabaceiras também ser explorado. Sim, Cabaceiras é muito forte, é um nome que quando a gente fala já desperta o desejo das pessoas visitarem. Né? E eu tenho um autocrítico de dizer o seguinte: o turismo ele tem que ser feito de quem está fora trazendo para cá. Mas a gente precisa organizar algumas coisas internas para que a gente possa receber o turista com tudo organizado, para que ele possa vir e voltar outras vezes, não encontrar nenhuma falha. Tá? Então, é preciso, como já disse, que nós tenhamos muito planejamento. Temos potencial demais. A questão do cinema foi um divisor de água para Cabaceiras. O Alto da Compadecida trouxe para cá um público diferente. Nós tínhamos, na região de Ribeira, a cultura do alho, que não deixava de ser algo que vendia muito bem a marca de Cabaceiras. Posteriormente, teve essa questão do couro, né? O arranjo produtivo de couro é algo que temos que considerar que é único, né? Que é uma cultura que passa de pai para filho, para neto, e que torna o distrito e adjacências rica em todos os contextos, e que tem turista que vem em todos os aspectos para poder ver o cinema, para ver a questão do artesanato em couro, para ver a nossa natureza, para ver os lajedos, e a gente pode descobrir muito mais. Né? Por isso que Cabaceiras é muito forte. Cabaceiras tem um modelo de gestão que passa de prefeito para prefeito e que vai só inovando, só melhorando, escutando também, fazendo um mandato participativo. Então, eu creio que este seja o case de sucesso, é que se recicla a cada dia, se busca coisa nova a cada dia, para que não fique na mesmice e cada dia que passe, a gente venha a ter pessoas novas, turistas novos e culturas novas também sendo descobertas. Toninho, você falava na forma de receber, né, os turistas, as pessoas que vêm de fora para conhecer a Rolo Nordestina, e a gente tem aquela história de sermos muito hospitaleiros, de sempre tratarmos as pessoas que vêm nos visitar muito bem. E a gente esteve, inclusive, eu e Bruce, conversando um pouco com o seu Manuel. O seu Manuel, que é uma figura muito ilustre da Hollywood nordestina. Ele se veste como um cangaceiro, faz aquele personagem, né, de cangaceiro e recebe as pessoas, e a gente até acompanhou ele fazendo aquela brincadeira, né, fingindo que está atirando, fazendo aquela brincadeira com os turistas, e o pessoal curte isso bastante. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm o intuito de incentivar essas pessoas, a exemplo de seu Manuel e tantas outras, né, que podem ou poderiam ter este mesmo desejo. Seu Manuel, ele merece todo o nosso respeito, os nossos aplausos, né, pela coragem, pela forma como ele abraçou essa ideia. Né? Ele foi figurante do Alto da Compadecida e de outros filmes também, e meio que colocou isso na prática, passou dos filmes para a vida do dia a dia. E hoje trabalha recebendo os turistas, então merece, de nossa parte, o respeito, o carinho. E ele é um exemplo para todos nós. Né? Como o seu Manuel, nós precisamos incentivar outros cabaceirenses que foram figurantes a também fazer o mesmo, receber o turista, que a gente possa ter uma comissão com José Alfeu, que é o nosso preto velho, com a Maria Bonita, será um filme que vai ser lançado agora, a gente pode fazer esse trabalho também com ela, para que a gente possa ter uma equipe de cabaceiras e essa equipe possa, nas viagens que a gente fizer do turismo, da cultura, representar a nossa cidade. Porque quem assistiu o filme, ele vai estar se sentindo representado naquele personagem que está ali. E é um cabaceirense que está vendendo nossa marca. Nós precisamos apoiar essas ideias e iremos entender como, né, que tudo tem um entrave do financeiro, mas de uma forma organizada, a gente pode sim ter um trabalho nesse sentido e tendo o seu Manuel como exemplo, para que a gente possa criar ainda mais outros personagens que tenham participado dos filmes e que possam estar conosco na equipe da cultura e do turismo no dia a dia, recebendo os nossos turistas. Agora vamos falar de ações, de projetos, né? Eu sei que o ano está começando, mas eu sei que você é muito organizado e eu sei que você já deve estar projetando algumas coisas para o ano de 2025, para os próximos anos a seguir. E a gente é curioso, Toninho, e quer saber de tudo o que você está pretendendo fazer aí na parte do turismo e da cultura.
Nós tivemos, dentro do planejamento, o cuidado e vai ao encontro dessa questão que a gente está falando de seu Manuel, que é a questão da aula de teatro. Muito Tá? importante. Nós ofertamos em 2024 as oficinas de teclados, flauta e violão. Então, iremos adicionar agora também dança e teatro, que uma coisa está vinculada à outra, né? Para que no futuro nós venhamos a ter aqui os nossos jovens, os nossos amigos cabaceirenses preparados para não apenas ser figurantes e também poderem contracenar. E a gente poder receber o turista, quem sabe, ensinando o Alto da Compadecida com os nossos atores locais, para que nós possamos também, quem sabe, ter o nosso próprio espetáculo. Temos contato já com a universidade, para que a gente possa ter esse intercâmbio de ideias sobre teatro, sobre dança, para que a gente possa criar também o nosso grupo de dança. Hoje a gente dispõe para os eventos da quadrilha Rocha Guri, que é um patrimônio cultural, como Dona Socorro Gomes, que está à frente, também que merece os nossos aplausos. E temos a quadrilha da melhor idade. Então veja que a gente tem as crianças e os idosos com quadrilhas, com grupo de dança. Mas a gente não tem algo que oferta a quem tem de 15 a 30 anos. Então, esse grupo de dança que a gente pretende montar é para atender você dessa faixa etária, para que possa ter, no momento que estiver em casa sem fazer nada, poder ter essa opção de aprender a dançar e em breve a gente ter esse grupo de dança em Cabaceiras. Então, essas oficinas, as inscrições começarão no dia 17, tá? Agora de fevereiro. Você que se acha que tem esse perfil para flauta, teclado, violão, dança ou teatro, se dirija ao Ponto de Cultura, antiga cadeia pública, e faça a sua inscrição. Serão limitadas, mas vai ser muito importante para você. Essa é uma das ações que a gente já está com algo concreto, digamos assim, mas estamos atentos também a uma parceria com a Secretaria de Estado. O secretário Pedro, ele é muito flexível e nós temos uma gama de editais sendo lançados e que pode diretamente beneficiar os municípios. Então, estamos atentos, observando cada edital, para a gente poder, muito em breve, passar para os cabaceirenses, onde a gente pode alcançar. E a intenção é contemplar todo mundo da cultura. Cultura, para mim, não é apenas música, tá? Eu digo muito, temos que valorizar o nosso músico local, o nosso artista local, mas a gente precisa abranger o artesão. Artesanato não é só em Cura, a gente tem o artesanato em madeira, a gente tem a senhorinha que faz o crochê lá no pé da serra, a gente tem quem pinta muitas vezes sua tela em casa, alguém que faz um desenho brilhante de alguém que pode expor isso no arraial público. Então teremos todo um calendário para que a gente possa potencializar a nossa cultura ainda mais dentro do que está ao alcance da Secretaria. A níveis de eventos, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo pretende realizar algum evento extra nesses calendários do ano de 2025? Ou você já não pode dar essa prévia ainda para a gente? Sim, podemos dar um spoiler de algumas coisas. Sobre eventos, existe um trabalho de conscientização da iniciativa privada, da sociedade civil, ser nosso parceiro nesse sentido. Por que eu digo isso? É importante que não esperem apenas pela prefeitura para realizar eventos. Nós podemos ser um parceiro de vocês, mas é preciso que a rede hoteleira, o comércio local possa se organizar, já existe uma associação para isso, possam começar a provocar os seus eventos, tendo a prefeitura como parceiro. Eu vou lhe dizer um exemplo. O Carnaval do Guarani, que está sendo resgatado, é a sociedade, a turma que é amante do Guarani, que tem uma comissão nova, que está organizando, e nós somos apenas parceiros, né? Iremos incentivar esse resgate cultural que é muito importante para Cabaceiras, mas não é iniciativa do Poder Executivo. Nós somos parceiros de um evento. Então, a associação, essa turma jovem aí está se organizando e fazendo diferente. Somos parceiros. Nós temos também, no dia 1º de março, o Festival do Café Dona Inácia, Sabores de Cabaceiras, que é um evento organizado pelo empresário Sandro, que está aqui na cidade de Cabaceiras, na cafeteria, em frente à Igreja Matriz, e que nós também seremos parceiros. Teremos um momento para discutir sobre o café, entendermos o porquê desse evento e porquê em Cabaceiras, que será num momento super importante para quem acompanha, turistas que estão vindo para cá nesse sentido, mas terá um momento de gastronomia, onde teremos todos que fazem a gastronomia cabaceirense representados, teremos música, teremos também a parceria com a igreja, o nosso padre André estará colocando na frente da igreja o cantor Abner Santos,
para que possa fazer um momento religioso. Então será um momento super importante que será realizado pela igreja, pelo empresário santo da Cafeteria Dona Inácia e pela prefeitura. Então são eventos de parceria e esse é o intuito. O Bode Rei, esse sim, é um evento feito pela Prefeitura de Cabaceiras. A Expo Couro também é um evento que a Prefeitura organiza, mas nós iremos, nesse intervalo, realizar pequenos eventos, pequenos mesmo, eventos que a gente pode simplesmente, com um trio de pé de serra, fazer uma junção da nossa melhoridade, por exemplo, com os jovens em um evento no Arraial de uma forma bem aleatória. Eventos que a gente possa, por exemplo, por intermédio de uma tela de cinema com produções que a gente mesmo pode fazer aqui em Cabaceiras ou que já foram gravadas para poder retratar a história, apresentar nas comunidades, que eu estou denominando de cinema itinerante nas comunidades rurais, para a gente levar a história de nossa cidade para as comunidades, a custo praticamente zero, apenas o nosso equipamento que a gente já tem e nossa equipe de trabalho, que também já tem. E aí entra algo que eu preciso, juntamente com a nossa equipe, fazer o mais breve possível, que é contar nossa história. E eu pretendo ouvir pessoas idosas em nossas comunidades, aqui na sede, para que possamos ouvir como eram os eventos no passado e depois arquivar isso para que a gente possa contar nossa história por intermédio deles, muito em breve. Eu acredito que tem muita coisa a se fazer. E os eventos, eles vão tendo a ideia para que a gente possa ir colocando em prática com o tempo. Isso aí a gente vai, aos pouquinhos, entendendo como é que é esse ritmo e, de acordo com o financeiro e as parcerias, colocando em prática. Agora, essa história, Toninho, do cinema itinerante, eu achei legal, né? Poder levar para a zona rural, para que as pessoas possam também acompanhar um pouquinho da nossa história. E, inclusive, já houve algo semelhante, algo parecido. Acredito que você já tenha, inclusive, conhecimento. Sim, na época do Ponto de Cultura, eu acho que foi nessa época que teve o projeto de audiovisual, que teve o Cine Rural, salvo engano, e a gente está procurando nos arquivos se a gente encontra material dessa época para a gente poder também ter uma noção de fato como foi tudo na prática. De fato é que a nossa intenção é levarmos não apenas aqui na sede, que também terá as exibições, mas para comunidades rurais. Nós podemos, por exemplo, chegar numa comunidade que tem uma associação, já tem a estrutura montada, de cadeiras, de local de exposição, fazer uma reunião prévia, combina, e naquela associação a gente faz a exibição de um documentário sobre Cabaceiras, no passado, mas também pode projetar algo que foi gravado aqui em Cabaceiras, como Alto da Compadecida, como Canta Maria, Romance, e a partir daquele momento começar também a gravar algo sobre aquela comunidade, para que a gente possa voltar 6 meses depois e contar a história da comunidade para aqueles que estavam naquele momento de cinema. E isso pretendemos fazer em todas as comunidades rurais que têm uma certa povoação, para que a gente possa ter a certeza de público. Mas é muito importante. Eu tenho uma tese comigo que o pessoal que trabalha de segunda a sábado, quando chega em casa cansado, se tiver uma opção para ver algo diferente, principalmente no contexto histórico, vai querer ir com certeza, porque é algo diferente. E nossa história tem que ser contada. Eu defendo muito essa tese. Nós temos um grande potencial de história que precisa ser contada. Eu acho que nada melhor que a gente colocar isso em prática por intermédio de documentários, de pequenos vídeos que podem ser gravados com nossos idosos, com nossos jovens, para que a gente possa ter essa direção de não deixar a nossa história morrer. Então, o cinema itinerante é algo que a gente já tem o apoio do prefeito Ricardo para muito em breve começar a percorrer as comunidades, contando a história de Cabaceiras, com documentários dos nossos festivais, nossos eventos e também produzindo coisa nova para que a gente possa, daqui a 3, 4 anos, poder também passar para os cabaceirenses futuros. Verdade. E história, cangaço, cinema, nós temos muita história realmente para ser contada. Inclusive, existe alguma ideia de criar algum memorial, algum lugar onde as pessoas possam chegar e remeter e relembrar um pouquinho da história de Cabaceiras com o cinema, com o cangaço, Toninho? Vamos começar pelo cinema. Nós temos o Memorial do Cinema, onde hoje funciona o Armazém Secos e Molhados, que é uma réplica do filme que será lançado, Maria e o Cangaço, ou Maria Bonita como era, mas aquele material está no museu e fala sobre a filmografia de Cabaceiras desde 1920. Mas como o cinema é tão importante para a gente,
Já existe um projeto que foi iniciado no governo do prefeito Tiago Castro e a gente vai dar continuidade. O Memorial Cinematográfico de Cabaceiras, agora sim mais completo. Existe todo um projeto sendo montado, tá? Tem uma consultoria sendo feita para isso. E será naquele casarão onde a Odaci morava. Acho que todos sabem como referência. Está sendo feito um trabalho de infraestrutura e, paralelamente, o trabalho também de consultoria para que a gente possa ter tudo sobre o cinema de Cabaceiras. Sobre o cangaço, sobre a história do cangaço, que as pessoas não sabem, mas o cangaceiro Antônio Silvino passou por aqui e tem história na nossa cadeia pública. A gente também está com um projeto para o Memorial do Cangaço, que será na cadeia pública de Cabaceiras, um trabalho que está sendo feito que é belíssimo, não apenas para visitação turística. Ali nós teremos um instrumento de estudos, tá? Esse trabalho está sendo feito pelo professor Julierme, tá, que é de Campina Grande, um conhecedor, como se diz, incrível sobre o cangaço, tendo a consultoria de Paulinho, de Cabaceiras, de Ginaldo, que também tem muitos recortes sobre essa época, e irá fazer com que nós tenhamos um espaço de visitação muito importante, muito em breve. São planos para 2025. A gente espera, o mais breve que puder, entregar a nosso cidadão cabaceirense, aos nossos estudantes, que é importante frisar isso, mas ao turista que vira Cabaceiras, esse espaço privilegiado de visitação também. Toninho, eu quero agradecer demais por você ter aceito o nosso convite, né, de poder estar aqui para a gente bater esse papo. Como eu disse de início, né, é uma forma descontraída de você conhecer um pouco mais daquele profissional, né, ali por trás das câmeras, e você nos remeteu a muitas histórias, muitas coisas bacanas, e eu quero te agradecer demais por você estar aqui nesse momento com a gente. E espero que seja o primeiro de muitos bate-papos que virão. E eu que agradeço a confiança, né, tenham a certeza que desse amigo aqui não faltará empenho, compromisso, verdade. Eu estou muito bem acompanhado por Juliana e por Messinha, por uma equipe maravilhosa. Quero agradecer a todos os guias, a todo mundo que faz o turismo e a cultura de Cabaceiras. Temos a confiança do prefeito Ricardo, que tem sido flexível, tem nos escutado. Os projetos que a gente está apresentando para 2025, mas também para esse quatriênio 25-28, ele tem sido extremamente flexível. Então eu estou muito esperançoso que muito em breve a gente vai ter muita novidade. Tenham a certeza que não faltará, repito, compromisso e verdade e dedicação, se preciso for, 24 horas para fazermos o de melhor por nossa cidade. Estou sempre à disposição do nosso povo, pois tenha a certeza que é assim que a coisa funciona. Muito bem, assim a gente vai ficando por aqui, encerrando o nosso bate-papo de hoje, né? O nosso papo certo. Nosso muito obrigado a você que está aí nos acompanhando, você que está aí nos assistindo. Curtam bastante, comentem, compartilhem e a gente se encontra semana que vem em mais um Papo Certo com Patrícia Ramos. Tchau, tchau.